Irmãos, a paz do Senhor, estamos novamente aqui para estudar a lição de número 13, no dia 29 de março de 2020. O título nos diz: O Novo Homem em Jesus Cristo. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, curve sua cabeça, nós estaremos orando e agradecendo a Deus. Querido, eterno e bendito Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui aprendendo a Tua poderosa palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa mente, aos Teus filhos, Senhor, quais estarão ouvindo, ó Pai, dê graça, dê sabedoria para que possam entender e guardar a Tua palavra. Pai, fica conosco, nos guiando e nos direcionando. Nós te pedimos e te agradecemos todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso textuário está no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 13, que nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os seres humanos. Meus irmãos, nesta época de confinamento, devido a essa pandemia que nós estamos passando, desse coronavírus, nós estamos nesse período de quarentena. E durante todo esse período é muito importante, irmãos, que o nosso tempo ele seja muito bem administrado, né? Então, investir esse tempo é uma forma de investir e estudar a palavra de Deus, não é? Então, eu quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo, que invista, irmãos, o seu tempo no estudo da palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore, busque a presença do Senhor. A leitura diária, eu achei muito interessante. A nossa leitura diária, ela vai nos sugerir algumas leituras que está no livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Ele vai falar que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Gênesis 17:1, ela vai dizer: Deus exige a perfeição de seus filhos. É interessante também que os irmãos peguem essa leitura diária e transcorra esses livros a qual o autor ele está nos recomendando, porque é de suma importância, é mais um crescimento espiritual diante desses textos que o autor ele nos sugere, não é? Então é muito importante que os irmãos leiam também a leitura diária. Meus irmãos, nós estaremos falando nessa lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele vai nos dizer que aquele que nasce em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o apóstolo Paulo diz tudo, ele está englobando na nossa vida, irmão, não somente a nossa vida familiar, não somente a nossa vida financeira, não somente a nossa vida espiritual, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, quando o homem novo ele começa a conhecer a Jesus Cristo, as coisas elas vão mudando automaticamente na vida daquele a qual está conhecendo a Jesus Cristo. Então, o nascimento do novo homem. Para estarmos aqui, eu e você, é necessário nós termos nascido de uma relação de um homem e de uma mulher, a saber, papai e mamãe. Por isso que nós estamos aqui. E quando nós olhamos isso na perspectiva do mundo espiritual,
também, irmãos, é necessário que nós nasçamos de novo, que nós adquirimos uma nova identidade espiritual. E essa identidade, irmãos, nós só vamos adquiri-la mediante a pessoa de Jesus Cristo. Quantas pessoas você conhece que outrora estavam no mundo, pessoas que a sociedade olhava e dizia: não tem mais jeito, pessoas que os familiares olhavam e diziam: não tem mais jeito, pessoas que nós não dávamos absolutamente nada, mas de repente essa pessoa chega ao conhecimento da graça, ela aceita Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, e de repente, irmãos, é o que eu disse, e Paulo ele disse também escrevendo: eis que tudo se fez novo. A vida, irmãos, ela muda. Deus parece que tira a pessoa de lá de dentro da lata do lixo e faz da pessoa uma nova criatura, a ponto de nós olharmos e se maravilhar com tudo isso. Como que pode? Até há poucos dias era assim e de repente ela está assim. Preste atenção que até o semblante das pessoas mudam, até a fisionomia corporal muda, até o jeito de falar muda, as palavras mudam. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o homem ele chega ao conhecimento de Jesus Cristo, pode ter certeza que a sua vida ela mudará em um todo. Quando nós deixamos Jesus Cristo entrar na nossa vida, a nossa vida vai mudar. E as pessoas que estão à nossa volta, eles vão ver esta mudança. Então, da mesma forma que nós nascemos de uma relação entre o homem e a mulher, também é necessário no mundo espiritual, nós temos que nascer de novo. É o que a nossa leitura bíblica em classe ela vai nos sugerir. Capítulo 3, verso de número 3. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Como é esse nascer de novo? É nós abandonarmos a prática do pecado. Tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que estava nos levando para a perdição, tudo que estava nos levando para o inferno, e decidir seguir uma nova vida. E essa nova vida, somente quem dá é a pessoa bendita de Jesus Cristo na nossa vida, através da ação do Espírito Santo sobre nós. Então, irmãos, torno o que eu disse na aula anterior, na lição de número 12. Qualquer dúvida concernente a esta lição, nos procure, nos ligue, nos mande uma mensagem no WhatsApp e nós estaremos sanando todas as dúvidas. Se não tiver dúvida, irmãos, eu vou entender que os irmãos não acompanharam a aula, viu? Então, por isso, acompanhe, anote todas as dúvidas, esteja nos comunicando quanto às dúvidas que forem aparecendo. Portanto, irmãos, a introdução nos diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossa força, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Se tudo isso tem sido bênção para você até agora, continue nos acompanhando e com certeza isso servirá para o seu enriquecimento espiritual. O tópico 1 vai nos dizer: o nascimento
do novo homem. Jesus ensinou ali a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento do homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai Celeste. Para que ocorra esse nascimento do sangue, que não é do sangue e nem da carne, quando o autor ele está dizendo aqui que não é do sangue nem da carne, mas sim do Espírito, ele está dizendo que esse nascimento não é através de uma relação entre o homem e uma mulher e nasce um ser. Não é isso. O nascimento espiritual é o nascimento que só alcançamos quando nós aceitamos o sacrifício vicário de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Mas para que esse nascimento ele aconteça, há um ponto principal. E qual é, pastor, esse ponto principal? Este ponto principal se chama arrependimento. Como assim arrependimento? Vamos para a Bíblia Sagrada. Quando João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele aparece pregando lá no deserto da Judéia, a mensagem que João Batista pregava era: arrependei-vos. Era uma mensagem de arrependimento. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, a mensagem que Jesus ele prega é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento. Depois vem quem? Pedro, o primeiro que pregou depois que foi instituída a graça. Jesus ele já havia morrido, já havia se ascendido ao céu, ele já havia subido, estava à direita de Deus, quando Jesus dá uma ordem a todos os seus seguidores: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, pois virá o Espírito Santo e ele descerá sobre vós. E ele veio como um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa onde eles estavam. Depois de todos esses acontecidos, Pedro ele prega uma mensagem de arrependimento. Para que o reino de Deus ele chegue na nossa vida, é necessário ter arrependimento. Para que o novo homem de Jesus Cristo ele apareça, é necessário que haja uma mensagem de arrependimento. Hoje em dia, irmãos, com esse crescimento de tantas teologia da prosperidade, teologia do imediatismo, tantas linhas de raciocínio, é necessário, irmãos, que Deus ele levante homens e mulheres que ainda preguem a palavra do arrependimento, pois onde não há arrependimento, não há milagres de Deus, irmão. Muitos querem ir para a igreja para receber aquilo que Jesus tem para dar, mas poucos querem ir com o espírito arrependido, pois o arrependimento, irmãos, ele traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Há uma diferença muito grande e eu quero explicar isso aqui: arrependimento versus remorso. O que é remorso, irmãos?
é uma tristeza com a consequência do pecado. Este é o remorso. Arrependimento, irmãos, é quando nós abandonamos, deixamos e reconhecemos que erramos, mas estamos dispostos a prosseguir com uma nova vida e não vamos fazer mais aquilo que outrora fizemos. Isso é arrependimento. Quer um exemplo bem claro de arrependimento e remorso? Saul, quando ele peca, a Bíblia diz que ele fica com aquele remorso, com aquela tristeza, mas em momento algum ele confessa o seu pecado diante de Deus. Antes, aquele pecado leva ele à tristeza, ele remói tanto aquele pecado, que aquilo traz uma aflição na sua alma tão grande, a ponto dele não se libertar de tudo aquilo que ele havia cometido. Diferente de Davi, quando Davi ele comete aquele pecado com Betseba, no Salmo de número 51, ele vai mostrar total arrependimento diante daquela situação, né? Ele vai mostrar tudo aquilo, dizendo: Senhor, eu não quero que o Senhor tire de mim a presença do teu Espírito Santo. Pode tirar tudo, pode tirar o meu reino, pode tirar aqui a minha veste reais, pode tirar o meu anel de rei, o meu cedro real, pode tirar tudo, Senhor, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Antes, Senhor, purifica-me e verdadeiramente sereis limpo. Não adianta ficar com remorso, nós temos que nos arrepender, pois onde há arrependimento, há a bênção de Deus. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, o sábio Salomão escrevendo: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa, ele vai alcançar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós somos homens pecadores, falhos, nós estamos caminhando, irmãos, para a estatura de varão perfeito, mas enquanto estivermos aqui, nós não vamos adquirir esta estatura, mas o processo de santificação, ele tem que ser um processo contínuo na nossa vida. Eu sempre digo e volto a dizer, nós temos que ser melhor hoje do que fomos ontem. Nós temos que buscar mais a Deus hoje do que buscamos ontem, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas se houver arrependimento, irmão, a bênção do Senhor, ela chegará sobre a nossa vida, não é? Então, irmãos, para que haja um novo nascimento, é necessário que haja arrependimento. Porque, irmãos, além de nascermos do sangue da carne, nós também temos que nascer de novo. E esse nascimento nós só encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero aqui ler o próximo ponto, que diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. Isso implica aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança. Leia depois, irmãos, aí 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela a fé. Vou continuar aqui. Nascido na água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. O que o autor quer nos dizer aqui? Quando alguém desce as águas batismais, ali é feito para aquela pessoa a sua confissão de fé.
e ali aquela pessoa aceita. Quando ela é submergida abaixo daquela água, aquele ritual está dizendo: olha, quando você subir dessa água, você vai subir uma nova criatura. Aquele homem velho, ele vai estar sepultado. Aquela natureza, ela não estará presente mais em seu corpo, mas agora estará presente a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando descemos as águas batismais, nós estamos mostrando para aquelas testemunhas que ali estão presentes e provando para Deus, que é o que o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu. O eu ali está dizendo a natureza carnal, o velho homem, não vive mais ele, mas agora Cristo está vivendo em mim. Então, o batismo na água, nós vamos enterrar o velho homem, a velha natureza, os velhos desejos, e vamos seguir uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, e vamos viver desta forma enquanto estivermos aqui, ou enquanto Jesus Cristo raiar nas nuvens para nos buscar e levar juntamente com Ele. Continuando a leitura, dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Quem é nascido de Deus quer dizer que não vai pecar mais? Não, irmãos. Nós somos homens pecadores. Nós estamos sujeitos a pecar, mas o que a Bíblia quer nos dizer é que nós não mais viveremos na prática do pecado. Se prostituía, agora não se prostitui mais. Se bebia cerveja, agora não bebe mais. Se bebia uísque, agora não bebe mais. Se ia para os bailes, para os funk ou para os forró da vida, agora não vai mais. Não vive mais na prática do pecado. Infelizmente, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, e é verdade isso que eu vou dizer. Tem uma teologia neopentecostal que estão dizendo assim: você não precisa nascer de novo. O que precisa é você trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, trazer o seu trízimo, ou trazer aquilo que o pastor está lhe pedindo. Infelizmente, isso não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus. Infelizmente hoje tem muitos interessados, irmão, somente naquilo que a pessoa pode trazer, mas não está preocupado na salvação, não está preocupado se aquela pessoa vier a faltar hoje, aonde estará a sua alma. Mas nós que conhecemos a verdade, vamos seguir a verdade, vamos viver a verdade, vamos estar enquadrado na verdade, pois a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, irmãos, entra aí o processo de santificação. Como que ocorre o processo de santificação? O processo de santificação, ele ocorre gradativamente. O processo de santificação, ele não vai ocorrer do dia para a noite, né? Não vai ocorrer. Isso é dia após dia. Quer ver um exemplo muito claro? Você já viu aquela pessoa quando chega na igreja? Era uma pessoa que se prostituía, era uma pessoa que bebia, era uma pessoa que fazia tantas coisas que desagradavam a Deus. Ela chega na igreja, ela ouve a palavra, ela abre o coração,
Jesus entra dentro daquela pessoa, ela aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Aí, nesse momento, é onde o Espírito Santo de Deus, ele vai atuar. Como assim, pastor? Atuar em que sentido? Convencendo o homem do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. A pessoa, quando aceita Jesus, ela não é uma pessoa santa automaticamente, ela vai construindo aquele processo de santidade que é dado gradativamente, dia após dia. Você já viu quando nós fazemos alguma coisa de errado, a nossa mente, o nosso coração, ele nos acusa dizendo: você errou. Isso é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Você não deveria ter feito e você fez. O que ele está fazendo? Ele está nos convencendo do nosso pecado. Então, irmãos, processo de santificação é um processo gradativo que nós vamos conseguindo dia após dia. Aí a Bíblia vai dizer assim: segui a paz com todos. Quando a Bíblia diz seguir a paz com todos, irmão, ela está me dizendo que eu tenho que ter paz com meu irmão. A Bíblia está me dizendo que eu tenho que ter paz com a minha esposa. A Bíblia está me dizendo que eu tenho que ter paz com a minha família. A Bíblia também está me dizendo que eu tenho que ter paz com o meu vizinho e paz com a minha cidade, com a minha vizinhança. Enfim, seguir a paz com todos. E depois a Bíblia vai dizer, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém tem, vírgula, ninguém verá a Deus. Então, sem esses dois requisitos, irmão, a paz e a santificação, ninguém verá ao Senhor. Eu estou lendo aqui, irmãos, apenas alguns tópicos que eu acho interessante. Já estou fazendo um comentário de toda a lição, mas depois você leia um tópico por tópico e com certeza o entendimento vai se tornar um pouco melhor. Eu quero ler um ponto que eu achei muito interessante, que nos diz assim, está no tópico 2, do subtópico 2. Tópico 2 e subtópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Sabe o que quer nos dizer isso aqui, irmãos? Está dizendo assim, quando nós recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas, eu disse no começo aqui, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Infelizmente, irmãos, tem muitos crentes hoje, por que não dizer aqueles que estão dentro da igreja, participando de cultos, estão ali vivenciando tudo que temos dentro da igreja, e são pessoas, irmãos, que ainda trazem marcas do passado, são pessoas que ainda vivem com aquelas feridas que estão abertas do passado. Mas Jesus Cristo, irmãos, quando nós aceitamos a Ele, a Bíblia diz que a nossa situação diante dele foi mudada, e do nosso pecado ele não lembra mais. Então, irmãos, nós temos que ter consciência de que aquele velho homem, ele foi sepultado, e a nossa situação diante de Deus hoje é totalmente diferente. Nós não devemos nos martirizar pelo passado, por aquilo que nós fizemos outrora. A partir do momento que eu reconheci e eu deixei de praticar
tudo aquilo que fazia outrora, irmãos, e aceitei a Jesus Cristo, a minha vida foi mudada, o Espírito Santo entrou dentro de mim, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, na outra extremidade disso, tem aqueles que dizem assim: eu fui assim, eu vou ser assim e eu vou morrer assim, não é? Então, tem pessoas que não aceitam a mudança, tem pessoas que não querem a mudança. E eu digo, irmãos, algo com relação a isso. Não adianta, irmãos, eu estar dentro da igreja, eu dar glória a Deus, eu falar em língua estranha, sendo que eu não aceito que Jesus, ele mude a minha vida. Tem pessoas que dizem: eu sou nordestino mesmo, eu sou bravo, eu sou paraibano, eu sou alagoano, e não mexe comigo não, porque eu tenho um gênio forte, e eu herdei de minha mãe, eu herdei de meu pai, e eu sou assim mesmo. Não, irmão, negativo. O sangue que tem que correr na minha e na tua veia, não é esse sangue, irmãos, de uma cidade, de um povo, ou de uma cultura. O sangue que tem que estar dentro de mim, é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Deus, ele é amor, Deus, ele é bondade, Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é compassivo. Então, irmãos, essas qualidades de Jesus tem que transparecer na minha e na tua vida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e cremos que Ele é poderoso para mudar a nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus, ele começa a atuar na nossa vida, mas para isso, irmão, é necessário que nós abramos a porta do nosso coração. Na carta de João, que Jesus direcionou a ele para escrever às 7 igrejas que estavam na Ásia, há uma igreja que Jesus vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava falando isso, não era para um grupo de desconvertido ou incrédulo, não, irmão. Jesus estava falando isso para uma igreja que dizia professar a fé em Jesus, no nosso Deus Todo-Poderoso, quando na verdade, irmãos, eles estavam enganando a si próprio. Entendeu? Quando na verdade ele estava enganando a si mesmo. E Jesus estava dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Então, irmãos, é de extrema importância nós frisarmos aqui que o processo de santificação é gradativo. Seja melhor hoje espiritualmente do que você foi melhor ontem. E o processo de santificação, ele não somente está voltado para a nossa vida espiritual, mas quando nós estamos se santificando, irmãos, a sociedade vai ver a diferença, os parentes vão ver a diferença, a igreja vão ver a diferença. É bem verdade, irmãos, que nós hoje, quando eu digo nós, me refiro à igreja, nós estamos precisando de um avivamento espiritual, e eu tenho certeza que Deus, ele vai derramar esse avivamento ainda nesses últimos dias sobre a sua igreja. É o que o profeta Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Nós precisamos de um avivamento. Não é um avivamento de barulho, mas é um avivamento de vida. Não é um avivamento de oba-oba, mas é um avivamento de caráter. É um avivamento que contagia a família. É um avivamento que contagia a igreja. É um avivamento que contagia a sociedade. Esse é o avivamento que nós estamos precisando, mas eu tenho certeza que Deus derramará desse avivamento sobre nós. A nossa conclusão, irmãos, nos diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Tem
um cantor que ele louva a Deus com hino, dizendo que a melhor coisa que ele já fez foi ter conhecido a Cristo como o Salvador da vida dele. E para nós também, irmãos, foi a melhor coisa que eu já fiz. E por isso, por eu ter feito isso, ele me salvou por um triz, irmãos. E aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Continuando na conclusão: e quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Encerramos por aqui, irmãos, a lição desse trimestre. No próximo domingo, irmãos, sem ser esse domingo, o domingo do dia 6, nós estaremos dando continuidade a mais um trimestre, que eu tenho certeza que será bênção na minha e na tua vida. Você ainda que não pegou a sua lição da escola dominical, procure a superintendência da nossa igreja, irmã Cacilda, e peça para ela a sua lição da escola dominical, para que nós possamos fazer todos esses acompanhamentos. Se ainda não estivermos na nossa igreja, mas com certeza estaremos passando aqui as videoaulas para os irmãos estarem acompanhando. Podem até fechar a porta da igreja, mas a nossa voz, irmãos, continua ativa. Ela não vai se calar e nós vamos continuar anunciando esse evangelho que é poderoso, esse evangelho que é eficaz, e a palavra de Deus como aprendizado nos nossos dias, ela é de suma importância para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos entender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Não sendo redundante, mas volto a dizer, qualquer dúvida, irmãos, que tiver, nos procurem, viu? E nós estaremos sanando as dúvidas que assim aparecerem. Que Deus em Cristo vos abençoe, que esta aula possa ser bênção na sua vida e possa te enriquecer espiritualmente. Que Deus abençoe. Para finalizarmos, curve sua cabeça e feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Querido Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, onde aprendemos aqui, Senhor, mais uma porção da Tua Palavra, para entender qual é a Sua soberana vontade, para sermos homens, ó Pai querido, diante de Deus, que agrade, Senhor, que esteja diante da Sua presença, que esse processo de santificação, Senhor, possa ocorrer na minha vida, não somente aos domingos, ou nas quarta-feiras, não, ó Pai, esse processo possa ser, Senhor, cotidiano, que adorar a Ti, Senhor, possa ser um estilo de vida e o Teu nome seja glorificado. Dai-nos força, Senhor, abençoa este irmão, esta irmã, este jovem ou esta criança que está, ó Senhor, ouvindo, ó Pai, os Teus ensinamentos acerca da Tua palavra. Guarda e cubra com Teu sangue, Pai, seja conosco, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.